Oi pessoal, sejam bem-vindos à aula 5 do curso de Fundamentos de Arquitetura de Computadores. Na aula 4 a gente viu como é que seria feita a representação numérica dos nossos dados no computador. A gente viu que o computador ele utiliza o sistema binário e para estar facilitando a entender, né, visualizar o sistema binário, a gente costuma utilizar outros sistemas com representação na base com potências de 2, como a base 8, né, que é o sistema octal, e a base 16, que é o sistema hexadecimal. Então, nessa aula de hoje, a gente vai estar vendo mais a respeito de como funciona a aritmética utilizando sistemas numéricos não decimal. Então, primeiro vamos ver uma motivação do porquê a gente estudar uma aritmética com um número que não seja decimal, tá? Primeiramente, a primeira forma que a gente poderia utilizar para estar fazendo qualquer operação de soma, né, qualquer operação aritmética com número não decimal, seria primeiramente converter esse número na base 10, né, realizar a operação na base decimal e no final a gente converter esse resultado da operação aritmética para a base de origem, tá? Então, visto que a gente consegue estar fazendo isso, né, converter para decimal, operar e converter novamente para a base original do número, né? Então, por que então a gente estuda aritméticas em outras bases, né? O principal motivo é por causa da ineficiência de você fazer isso, né? Tem um custo muito grande você somente converter de uma base para decimal simplesmente para estar fazendo uma operação aritmética. Então isso tem um custo muito grande com isso. Tá? E geralmente os algoritmos que existem são ineficientes para estar executando no nosso sistema computacional. E, além disso, a gente tem o fato que os computadores eles operam direto com números na base 2. Então seria muito mais interessante, né, a gente conseguir prover componentes de hardware que conseguem operar com esses números já na base binária. A gente não teria esse overhead na conversão de uma base para a base decimal e vice-versa. Então a gente vamos ver primeiro como é que funciona a aritmética na base 10, né? Usando a base decimal a gente tem 4 operações aritméticas básicas, né? E sendo que a operação mais simples dentre elas é a soma, tá bom? Então como é que a gente normalmente faz uma soma com a base decimal? Então quando a gente aprende a fazer uma soma lá no primário, né, a gente costuma pegar os dois números, né, e a gente alinha as parcelas, alinha as posições dos algarismos dos números e começa a somar cada algarismo, cada dígito separadamente. E sempre quando a soma do número ele ultrapassa o valor de 10, né, a gente tem o que a gente chama de vai 1, né, que é um pequeno detalhe a mais. Então como é que a gente costuma fazer esse vai 1, né? A gente normalmente soma os dois algarismos, né, e a gente considera o algarismo menos significativo como resultado e o algarismo mais significativo ele é somado com a soma seguinte, a soma à esquerda. Então, por exemplo, se a gente soma 9 com 8, né, 9 com 8 vai dar 17. Então a gente mantém o algarismo menos significativo, que no nosso exemplo é o 7, né, e esse um correspondente à dezena, né, a correspondente a 10, ele é somado com o valor subsequente à esquerda, tá bom? Então, com essa ideia que a gente tem a nossa operação de soma e a representação desse vai 1. Tá? Então a gente tem sempre, né, que o mais significativo é carregado para a esquerda, somando com os próximos algarismos e assim sucessivamente, tá bom? Então da mesma forma, a gente consegue estar definindo como que seria uma soma para um número em qualquer tipo de base, né, numa base K. Tá? Então, generalizando, né, a gente da mesma forma alinha as parcelas, né, na base certinha, colocando cada posição do algarismo alinhado. Depois disso, a gente vai somar dígito a dígito, né, toma os algarismos, um a um, seguindo da direita para a esquerda. Se a soma dos dois algarismos alinhados resulta no valor um único algarismo na base K, então ele é colocado como resultado. Caso contrário, se ele ultrapassa o valor da base K, então a gente tem a lógica do vai 1. E no caso do vai 1, né, a gente vai obter o algarismo menos significativo como resultado, e o algarismo mais significativo ele vai ser somado com os algarismos à esquerda, mais à esquerda, tá? E assim sucessivamente, da mesma forma como a gente faz no sistema decimal.
Então vamos olhar especificamente então como que essa regra se aplica para aritmética binária, tá? Então aqui no nosso exemplo vamos ver primeiro como é que seria utilizando somente a soma de dois dígitos, como é que seria. Então semelhante à soma decimal, né? Se a gente tem então uma operação, né, de 0 mais 0, o nosso resultado vai ser 0. Se a gente tem o 0 mais 1, o resultado em decimal vai ser 1. Né? Da mesma forma, se a gente tem 1 mais 0, o resultado aí vai ser 1. E um caso mais especial é quando a gente tem 1 mais 1. Tá? Então, nesse caso, né, em binário, 1 mais 1 ele vai resultar na lógica do vai 1. Então, pela lógica do vai 1, né, a gente vai somar mais 1 no elemento, no algarismo à esquerda, né, e vai começar novamente o algarismo menos significativo. Então, 1 mais 1, o resultado seria 0, né? E o que ia passar para o lado esquerdo seria o valor de 1. Né? Então, a gente consegue ver isso, né? Por exemplo, se a gente lembrar lá como é que é os valores decimais 3 e 4 em binário. Então, o 3 ele é representado com 1 em binário e o 4 ele é 1, 0, 0. Então, sempre a gente tem esse valor, ele soma o algarismo à esquerda mais 1 e zera os à direita, tá bom? Então, essa seria a nossa forma de calcular o 1 mais 1, né? É sempre o resultado 0 e passa mais 1 aos algarismos da esquerda, tá? Então, como resultado, a gente teria, né, o valor 1, 0 em decimal, tá bom? Agora a gente vai ver como é que seria então a soma de 3 dígitos em binário, para a gente ver, entender melhor como é que seria essa lógica. Então, no primeiro exemplo, a gente vai ter 1 mais 0 mais 0, tá? Então, começando com 1 mais 0 igual a 1, mais 0, resultado é igual a 1, então não tem nenhum problema. O segundo exemplo, a gente vai ter 1 mais 0 mais 1, então 1 mais 0 é igual a 1, depois 1 mais 1 é a lógica do mais 1, do vai 1, como a gente viu anteriormente, então vai estar 0 e vai 1, então como resultado a gente também vai ter 1, 0 em binário. Então, o nosso terceiro exemplo, que a gente vai ter 1 mais 1 mais 0, então primeiro a gente começa com 1 mais 1, que vai ser aquela lógica do vai 1, né? O resultado vai ser 0, e a gente vai ter esse vai 1 para somar com um dígito à esquerda. Como a gente não tem nenhum dígito, então seria o valor 1, 0, tá? E depois a gente soma com mais 0, que vai manter novamente o 0, né? E vai ter o nosso bit mais 1 do lado esquerdo, tá? Então também vai resultar no valor 1, 0 em binário. E o nosso último exemplo, né, vai ser 1 mais 1 mais 1. Então primeiro a gente começa somando 1 mais 1, vai ser o caso do vai 1 novamente, então o resultado vai ser 0 e mais 1 vai à esquerda. Como só tem um dígito, então o resultado dessa adição vai ser 1, 0, depois a gente vai somar 1, 0 mais 1. Então esse 1 ele vai somar com o 0 menos significativo, resultando no valor 1, como a gente viu anteriormente. E no final a gente vai ter o número 1, tá bom? Então aqui para a gente ver alguns exemplos agora com uma quantidade maior de dígitos, tá? Então a gente vai ter dois exemplos. Nosso primeiro exemplo, a gente vai somar o número 0, 1, 0, 1, 1, 0 mais 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então a gente pode ver aqui, ó, que a gente parte somando igualmente como a gente faz no sistema decimal, né? Então soma primeiro cada dígito da direita para a esquerda. Então a primeira soma seria 0 mais 1 igual a 1, depois 1 mais 1 vai ser a regra do vai 1, então vai ser o resultado 0 e vai ter o nosso vai 1 à esquerda, representado por essa cor laranja. Depois vai ter novamente a soma dos três algarismos. 1 mais 1 é o caso do vai 1, então valor 0 e vai 1 à esquerda, né? E depois a gente soma o valor 0 com mais 0, que vai ser 0 novamente, né? Depois a gente vai também novamente 1 mais 0 é igual a 1, depois 1 mais 1 vai ser o caso do vai 1 novamente, né? O resultado 0 e vai 1 à esquerda. Depois a gente vai somar 1 mais 1, vai 1, dá resultado 0 e vai mais 1 à esquerda. Depois a gente soma o 0 com mais 1, gera o valor 1. E finalmente, né, a última parcela dos algarismos é 1 mais 0, que o resultado vai ser 1. Tá? E no final a gente tem como resultado dessa adição o valor 110001. Então no segundo exemplo a gente vai ter então a mesma coisa, tá? Aqui a gente vai ter os números fracionários, que funcionam da mesma forma que os números decimais, tá bom? Basta a gente organizar eles em parcela, tá? E fazer a soma
normalmente cada posição dos algarismos. Então, o primeiro número que a gente vai somar, né, é 1,01101,01 mais 1,00111,11. Tá? Então, começando então da direita da esquerda, né, 1 mais 1 é igual a 0, vai 1, né? 1 mais 0 mais 1 é igual a 0 e vai 1. Né? Aí, passando, essas dois algarismos eles correspondem à parte fracionária. Então, continuando então agora com o primeiro algarismo da parte inteira. A gente vai ter então 1 mais 1 mais 1. Então, o resultado dá 1 e vai 1 para a esquerda. Depois a gente segue com 1 mais 0 mais 1, né? Que o resultado dá 0 e vai 1 à esquerda. Novamente 1 mais 1 mais 1. Resultado dá 1, vai mais 1 à esquerda. Depois é 1 mais 1. Resultado é 0, vai mais 1 à esquerda, depois 1 mais 0 mais 0, resultado dá 1, né? E depois é só somar 1 mais 1, né? Que aí o resultado é 0 e vai mais 1 à esquerda. Então, nessa situação, a gente vai ter o resultado 10101001,00. Tá? Então, a gente percebe aqui que aumentou, né, a quantidade de dígitos. Né? As parcelas tinham 6 dígitos para a parte inteira, né? O resultado passou a ter 7 dígitos para a parte inteira. Vimos como é que funciona a soma, né? Então agora como é que seria então a subtração? Então da mesma forma vamos ver como é que ficaria a subtração a cada uma das 4 combinações dos dígitos, tá? Então 1 menos 1 igualzinho no decimal, né? Seria o resultado 0, 0 menos 0 vai ser igual a 0, 1 menos 0 seria igual a 1, né? E o último caso que é 0 menos 1. Então, nesse caso, né, ele vai ter a mesma lógica de como a gente faz uma operação de subtração no sistema decimal. Tá? Então, como é que a gente faz? Né? A gente sempre tira 1 da próxima ordem mais à esquerda e passa o valor da base para a posição atual. Né? Que no caso, no sistema binário, a gente vai passar o valor 2 da posição atual. Tá bom? Então, normalmente, quando a gente fazia no sistema decimal, né, a gente diminuía 1 da esquerda e somava, né, e passava o mais 10 no número atual. Né? Então, a gente costumava somar, né, por exemplo, se fosse 4 menos 8, a gente pegava um emprestado, né, ficaria 14 e a gente faria 14 menos 8. Aí daria o resultado de 6. Tá? Então, tem essa mesma lógica. Então, vamos ver um exemplo. Tá? Vamos subtrair o valor 101101 menos 100111. Então vamos fazer a nossa subtração. Então primeiramente a gente começa subtraindo, né, 1 menos 1, vai dar o valor 0, nenhum problema aqui. E a segunda parcela é um 0 menos 1 já de cara. Então como que é a regra do 0 menos 1, né? A gente primeiro olha a parcela à esquerda é o valor 1, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pedir emprestado. Então a gente pede emprestado à esquerda, ele vai subtrair o valor, né, vai virar 0, e a gente vai passar o valor da base para a nossa parcela atual, que é o 2. Tá? Aí a gente vai fazer o cálculo normalmente, 2 menos 1 igual a 1. Tá bom? Então, dessa forma que a gente vai conseguir realizar a subtração. Então, continuando, né? Depois disso, a gente vai ter novamente o caso do 0 menos 1. Então, nesse caso, a gente vai olhar à esquerda, né? A esquerda é um valor 1, então a gente vai pedir emprestado a ele, né? Ele vai ser subtraído por 1, virando 0, e a gente passa novamente o valor 2. Né? Então, a gente consegue fazer o cálculo, né? 2 menos 1 é igual a 1. Tá? Aí, continuando, a gente vai ter então o caso 0 menos 0, tá? Que vai manter 0, depois outro 0 menos 0, e no final, né, a gente vai ter o 1 menos 1, gerando 0. Então, como resultado, a gente vai ter o valor 0,00110, ou somente 110. Então, esse caso aqui, né, a gente viu que foi possível pedir emprestado porque o valor à esquerda, né, o próximo valor à esquerda, era menos 1. Né? E se caso esse valor à esquerda fosse 0, o que a gente ia fazer? Então a gente ia seguir a mesma lógica como a gente segue no sistema decimal. A gente ia continuar vendo o próximo número à esquerda. Então vamos ver com mais detalhe. Então aqui nesse caso tinha como pedir emprestado, né, um de cada posição, cada parcela à esquerda, tá? Mas nem sempre isso é possível.
Então, o que acontece se a gente não tem como tirar 1, né? Se for 0? Então, qual vai ser a regra? Vai tirar 1 da ordem mais próxima à esquerda, enquanto ela não for 0. E passa o valor 1 para cada respectiva posição com 0, até a posição atual, que recebe 2. Tá? Então, a gente vai ver no exemplo como é que seria, né? Então, no nosso exemplo, a gente vai fazer a subtração do valor 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, menos 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Então, indo da direita para a esquerda, a gente tem que a primeira subtração de parcelas dos algarismos 1 menos 1, que vai gerar o resultado 0. Depois a gente vai ter um 0 menos 0, gerando um 0 novamente. E na terceira parcela, então, já seria o nosso caso, né? O de 0 menos 1, que é o caso onde a gente pediu emprestado à esquerda. E a gente já vê de cara que o elemento à esquerda é um 0. Então, como é que a gente faria nessa situação? Nesse caso, a gente ia olhar o elemento da esquerda, a gente ia ver que é o caso, seria o valor 1, né? Então, a gente ia subtrair ele por 1, virando, ele ia se tornar 0, e ele ia passar da mesma forma a base para a direita, tá? Então, ele ia passar o 2 para a direita, tá? Mas só que ainda não era a parcela atual que a gente está somando. Então agora que o vizinho que antes era 0 está com o valor 2, né, agora ele tem como emprestar para o próximo, né, para a parcela atual que a gente estava somando. Então da mesma forma ele vai pegar emprestado novamente, né? Então pegando emprestado ele vai para vira agora o valor 1 e passa 2 à direita. Então, enfim, a gente chegou na nossa parcela atual e agora a gente consegue fazer a nossa subtração, né? A gente vai fazer 2 menos 1, que vai dar o valor de 1. Então, continuando com as próximas parcelas, a gente vai ter, então, 1 menos 1 vai ser igual a 0, depois 0 menos 0 igual a 0, depois 1 menos 1 igual a 0, 0 menos 0 igual a 0, e aí a gente chega novamente no 0 menos 1. Então, nessa vez, o próximo à esquerda, ele é um valor 1. Então, a gente consegue já tirar emprestado dele, né, zerando ele e passando 2 para a parcela atual. E aí a gente consegue fazer, então, a nossa conta, né? 2 menos 1 é igual a 1, né? E a gente finaliza nosso cálculo, né, com o último algarismo dando um resultado de 0. E o resultado dessa subtração é 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Então é a mesma ideia que a gente usa, né, no sistema decimal para fazer a subtração também. Tá bom, pessoal? Então vamos ver algumas propriedades quando a gente usa dígitos binários, né? Então quando a gente tem n dígitos binários, a gente consegue estar representando até 2 elevado a n valores diferentes, tá? Então, por exemplo, se a gente vê a base octal com 3 dígitos, né? A gente, quando fez a conversão de binário para octal, a gente falava que cada algarismo da base octal, ele tinha uma representação em 3 dígitos. Isso porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, a gente percebe que a quantidade de elementos que podem se representar com um sistema binário, né, basta a gente estar usando 2 elevado ao número de dígitos. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo de como poderia, por exemplo, utilizar 3 dígitos binários para representar os inteiros de 0 a 7. Né? Então seguindo como a gente viu lá a representação da base octal. Né? 000 seria o dígito 0, 001, 1010 seria 2, 011 seria 3 e assim por diante, até chegar no dígito 7, que seria 111, tá? Mas da mesma forma, na computação, a gente pode estar usando esses dígitos para representar qualquer outro tipo de numeração. Tá? Então, como exemplo, a gente conseguiria inverter, por exemplo, a ordem, né? Usar 3 dígitos para representar os inteiros de 7 a 0. Então aqui nesse exemplo a gente inverteu, né? O 000 significaria o número 7, o 001 o número 6 e assim por diante, né? E o 111, ao invés de ser identificado 7, iria identificar o 0. Tá? E da mesma forma a gente pode estar representando outras coisas, como por exemplo representar qualquer conjunto com 2 elevado a n inteiros. Então a gente podia, por exemplo, associar aqui que o 000 ia representar o número 523. Tá? O 001 ia ser o número 223, o 010 seria o número 723 e assim por diante. Tá? A gente poderia estar criando meio que um identificador único usando o sistema binário. Tá bom? Então, com isso, né, a gente começa a pensar como que a gente poderia representar
os valores negativos, né? Até então a gente viu como é que era a representação numérica com os valores positivos e como representar os valores negativos, né? Então a gente sempre fala que os dados que suportam valores negativos, eles são inteiros com sinais. Então, a forma que se utiliza, né, existem várias maneiras de estar fazendo isso, né? Então aqui a gente tem dois exemplos de como pode estar fazendo. Então o primeiro exemplo, por exemplo, seria utilizar o 3 dígitos, né? Utilizando 3 dígitos, poderia utilizar, por exemplo, que o 000 seria -8, o 001 -7, o 00 -6 e assim sucessivamente, e o 111 seria o -1. Então, dessa forma, daria representando os valores negativos. Outra forma de estar representando, né, aqui à direita, seria, né, particionando, né, metade dos valores que ele pode representar. Né, a metade dos 8, né, 4 valores seriam valores positivos e os outros 4 seriam negativos. Então a gente poderia usar, né, o 000 para representar o 0, 001 representar 1, 010 representar 2, 011 representar 3, né? E a partir do que seria o 4, né, o 100, representaria então um valor negativo. Então 100 seria o -4, 101 o -3, até chegar no 111 que seria o -1. Tá? Essa daqui, pessoal, já adiantando para vocês, é o tipo de representação mais comum que os computadores atuais usam hoje em dia. Tá? E o nome dessa representação a gente chama de representação complemento de 2. Tá bom? Que a gente vai estar vendo mais a fundo ainda mais à frente. Então a gente viu que quando a gente considera inteiros com sinais, a gente também tem a preocupação de como que é representado o sinal. Então, para representar os números sem sinais, a gente utiliza da mesma forma que a gente já viu lá na aula 4. Né? E para representar agora números com sinal, a gente tem algumas técnicas para estar fazendo isso. Tá? Então, basicamente, existem 3 técnicas para estar implementando. Tá? A primeira técnica é o sinal e magnitude, a segunda técnica é o complemento de 1, e a terceira técnica é o complemento de 2. Tá? Atualmente, a que é mais utilizada nos sistemas computacionais modernos é o complemento de 2. Então, pessoal, a gente vai estar vendo cada uma dessas técnicas, tá? Eu vou estar separando cada uma com vídeo, né? Na verdade, vai ter uma aula só para o sinal e magnitude e a outra abordando o complemento de 2. Tá? E depois a gente vai finalizar com a parte de aritmética, falando aí sobre o esquema de multiplicação e o que se acontece nessas operações. Então, pessoal, vamos finalizar essa primeira parte da aula 5 por aqui. Na próxima parte a gente vai estar vendo como é que é utilizado a técnica de sinal e magnitude para estar fazendo a representação de inteiros com o sinal. Então a gente se vê na próxima aula, pessoal. Um grande abraço e até lá. Tchau!